sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Agradeço a vocês a audiência, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite, você nos acompanha no YouTube, @Programa Triciatados. E para cortes, as redes sociais, @Triciatados. Nossa entrevistada de hoje é a advogada de família, Leide Milena. Seja muito bem-vinda, querida. Vamos falar um pouco sobre a defesa das mulheres e das crianças, né? Nesse problema que se tornou um dos maiores problemas da atualidade, que é a separação de família, né? Boa noite, Trícia. Prazer, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar, né, sobre esse assunto hoje de família, de casais, de divórcio. Na verdade, a gente sente a dor que eu mais vejo as mulheres e as crianças sentirem é que a maior parte dos pais, quando se divorcia da mulher, se divorcia dos filhos, né? Ele simplesmente esquece aquela mulher e esquece aqueles filhos, né? E a gente tem que ensiná-los que ele tem responsabilidade com aquele filho até o final do curso técnico ou da faculdade, né? Ou 18 anos, se esse filho parar de estudar, né? Isso. Infelizmente, Trícia, acontece muito. Muitos pais acham que acabou o casamento, acabou o vínculo com os filhos também. E aí começam todas aquelas questões judiciais onde as crianças sofrem, porque eles veem o sofrimento da mãe também. Então, muitas das vezes, o padrão de vida desses filhos cai porque não é o mesmo padrão de vida que quando família aquela criança tinha. Sempre no divórcio, alguém cede, alguém perde, alguém ganha. Na verdade, eu digo que num divórcio sempre tem perdas, né? Mas quando a gente fala na questão material, sempre alguém fica numa condição financeira mais favorável. Eu acho que o pior sentimento que as crianças têm é a ausência realmente da figura paterna. Eu tenho vários afilhados que passaram por divórcio. Alguns têm contato com o pai. Outros, o pai simplesmente some, né? E se apega a uma nova mulher, a uma nova família, e se apega mais aos filhos de outro relacionamento da nova mulher do que ao próprio filho. Então, eu vejo assim, um número muito grande de crianças que tinham o pai como herói, como amigo, como principalmente meninos, né? Como exemplo, que ficam completamente desnorteados no processo de separação. São os dois fatores que atingem as crianças. Primeiro é a sensação do término da família dele. E ali ele já é um sofrimento muito grande, porque a criança acha que os pais vão crescer junto com eles, ele vai crescer, os pais vão ficar velhinhos e vai ter todo aquele histórico de família. E aí vem a ruptura. Então vem o abandono, que é o primeiro choque que o filho tem, é o abandono, e tem muitos casos exatamente assim, que às vezes nem tem uma nova família. O pai resolveu que ele ia levar uma vida de solteiro mesmo, né? Que a mãe que quis ter o filho, a mãe que cuide, ela que assuma todas as responsabilidades. Isso quando os pais haviam sido casados, exatamente, né? Porque tem muitas e muitas situações onde há um relacionamento, mas não há um casamento de fato, e a pessoa engravida e o homem cai na vida. E assim, né, Trícia, a mulher sempre fica, né, com a responsabilidade maior com os filhos, sempre. Eu acho super injusto o percentual de pensão que é estabelecido, porque além da mulher ficar com todo o trabalho, ainda fica com a maior parte da despesa, né? Eu acho que a gente tem que observar. Eu gostaria que os pais fossem, assim, conseguissem colocar, né, a mão na consciência e pensar quanto o seu filho custa para ser um ser humano funcional, desenvolvido e tudo mais. É justamente porque os pais não têm esse pensamento, né? Os homens não têm.
esse pensamento, Trícia, que hoje nós já temos jurisprudências, nós já temos julgados no STJ que o trabalho, né, da mãe, ele soma na pensão alimentícia. Nós já temos isso em julgamento, sabe? Então, assim, já temos julgados, já temos jurisprudência, aonde é chamado de o trabalho invisível investido na maternidade. Por quê? Porque a criança está doente, quem leva para o hospital é a mãe sai do trabalho, a mãe não dorme, a mãe deixa de fazer as coisas pessoais dela. Por quê? Porque ela precisa dar atenção para aquele filho. Não, e assim, existe uma coisa que não bate. Como que a mulher trabalha se o filho está ao lado dela 24 horas, se a escola vai atender por 4, e como é que ela vai trabalhar? Se o trabalho é pelo menos 8 horas e a escola são 4, durante 4 horas, pelo menos, ela vai ter que ter alguém para ajudar. Exatamente. A maioria não tem. Não tem. E aí sobrecarrega mais uma pessoa. Geralmente é a avó. E é a avó materna. Se tiver a avó, é a avó. Mas quando as pessoas não têm, você também tem que pagar uma pessoa para cuidar. Ainda tem que pagar. Aí a gente volta para aquele assunto, né? Por que a mãe está sempre aperreada? Por que a mãe está com o nome no Serasa? Por que a mãe... E o pai só cresce profissionalmente. É verdade. Né? O pai cresce, constrói patrimônio, enquanto a mãe fica presa ainda. Por quê? Porque ela tem responsabilidade de filhos. A mãe tem que se preocupar com o café, com o almoço, com o jantar, com o lanche, pegar na escola, deixar na escola. E o pai? O pai paga a pensão. As tarefas escolares, que para mim é o principal trabalho, porque a gente está aqui falando de pensão alimentícia, a gente não está falando de alimentar um bichinho, a gente está falando de desenvolver um ser humano, né? A gente tem que ter escola, a gente tem que ter as tarefas feitas, o lazer. Sabe? Já imaginou uma criança que vê um amiguinho fazer festa de aniversário e ele não pode ter? E ele sabe que o pai tem condições de fazer uma festa de aniversário. E, gente, é uma coisa tão triste. Eu vejo tantos pais que fazem aniversário para os enteados e não fazem para os filhos. Não façam isso. Trícia, eu conheço pais, e eu lido com isso diariamente, que fazem aniversário para todo mundo da família, mas não fazem para os filhos. Eu lido com isso, as histórias, todos os dias. Fazem festa para todo mundo da família, mas para os filhos nunca pode. Gente, presta atenção. Vocês, rapazes, entendam, por favor. Você se separou daquela mulher. Você não deixou de ser pai daquelas crianças. Coloque isso na cabeça de vocês, nos pensamentos de vocês. Pensem nisso, né? Porque a maioria... Uma vez eu escutei uma observação de uma linguagem simples, de uma pessoa simples, mas que é realmente a realidade. Foi perguntado, e o pai dessa criança? Minha senhora, aqui pai só é pai enquanto está pegando a mãe. E é o que eu observo, né? O número de mulheres mães solteiras, né? É muito maior do que casadas, né? Sim, que tem um companheiro para dividir. Isso aumenta muito quando a criança é atípica. Sim, quando a criança é atípica, porque a mãe, a dedicação ao cuidado precisa ser maior. Né? Não, essa mãe não tem condição de trabalhar. Não tem mais vida, né? Então, assim, a criança atípica, ela tem fonoaudiólogo, ela tem terapeuta, ela tem a escola, ela tem a natação, ela tem as atividades, ela tem o neuro. Ela tem o neuro. E que tempo que essa mãe vai ter para trabalhar? Não e tem, qual o tempo gente. que essa mãe tem para cuidar dela? Não, isso aí. Né? Não existe mais e o o tempo. número de crianças atípicas só aumenta. Sim. Só aumenta. E os pais simplesmente tratam as crianças atípicas. Eu vou utilizar uma linguagem absurda aqui, mas é como mercadoria com defeito. Exatamente. E tem vergonha. E assim, são todos os níveis, tá, Trícia? Que os pais têm vergonha dos filhos atípicos. Existem homens decentes, lógico que existem. Mas a gente está falando aqui do universo que a doutora atende, né? É um universo de pais ausentes e mães sobrecarregadas. Super sobrecarregadas, super.
Hoje a gente vê muitas pessoas adultas desconhecendo vamos dar um exemplo, o TDAH. E o TDAH associado a outras, né? A outras como é que a gente, comorbidades, né? Que não são doenças. Deixa o adulto ele mais vulnerável. Né? Então, imagina um adulto, mesmo que já seja com 20, 21, 22, 23 anos, com vários problemas juntos com o TDAH. Não é um adulto normal, é um adulto que precisa de atenção. E aí tem a negação. O pai nega que sabe que esse menino, que esse adulto, ele precisa de atenção, que ele precisa de cuidado e que ele vai fazer um tratamento que vai durar uma vida toda. E vocês, madrastas, por favor, tentem pensar que aquela criança poderia ser seu filho, porque o que eu mais vejo é madrasta enchendo a cabeça dos pais, dizendo: você vai pegar essa criança por quê? Porque ela quer te ver. Você vai no hospital ver essa criança por quê? É porque ela quer te ver. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, né? No momento dele ir buscar o filho na casa da ex-mulher, não vão, sabe? Da mesma maneira que você não gostaria que ela invadisse o seu espaço, também não invada o dela. Vai buscar o filho. O filho não deixou de ser filho. Não vai deixar de ser filho nunca, né? Você sabe que as mulheres são as piores inimigas das outras mulheres, né? Porque são elas que incentivam, porque às vezes, sabe, eu já vi casos tristes, já acompanhei casos de pais que eram pais presentes até mesmo depois do divórcio, sabe? Divorciou, fez tudo bonitinho, é para fazer partilha, vamos fazer a partilha, é para pagar uma pensão. Vira uma outra pessoa. Exatamente, paga a pensão, pegava o filho para passear, levava o filho para viajar e simplesmente depois mudou. A madrasta já não deixou mais ele participar, ele vai se afastando do filho, vai querendo diminuir a pensão, porque aí o dinheiro começa a somar, né? Começa a ter um valor maior do que ele tem. A gente vai pedir um minutinho comercial e a gente volta, que eu vou te contar uma situação que eu fiquei horrorizada. A gente volta já. Voltando nesse segundo bloco, falando aqui a respeito de direitos de família, separações, divórcios, guarda, pensão alimentícia. Uma situação que eu fiquei muito triste, muito me entristeceu. A avó da criança fez uma festa para essa criança e convidou o pai. E aí ela fez na casa dela, com as condições que ela podia e tal. E foi o pai da criança com a madrasta. Na hora dos parabéns, a criança pegou na mão do pai para ir cantar parabéns com elas. A madrasta puxou. Olha só. Gente, quem é a criança nessa história? Pelo amor de Deus, madrastas não vão ser crianças imaturas. Aquela criança que está aniversariando, aquela criança que já veio... Quando você encontrou esse seu marido, esse seu namorado, esse seu companheiro, ele já tinha filhos. Então, tente entender, tenha maturidade que ele não vai deixar de ser pai. É um ciúme desnecessário. É um ciúme do filho desnecessário. Não, e também acho que é uma questão do homem também se impor, né? Eu vejo muitos homens, né, que quando estavam casados com a mulher, a esposa, né, pai dos filhos, era o machão, né, dentro de casa. O provedor, o machão, eu mando, eu pinto, eu bordo. E quando ele tem o segundo casamento... Aí ele fica um cordeirinho. Exatamente. Eu conheço muitas histórias, presencio muitas histórias que tem esse contexto. Porque assim, Trícia, eu lido com muitas mulheres, né? Que quando a maioria das mulheres que me procuram é porque elas já estão já estão esgotadas. Sem dúvida. Né? Elas já estão assim, elas não aguentam sem mais em todos os sentidos, né? É a pensão que não dá, é o acordo que foi feito no momento onde a emoção tomou conta dela e ela fez um acordo que um acordo não na foi base bom. Do desespero, né? É tipo assim, você cansa emocionalmente a pessoa a ponto dela ser
aceitar qualquer coisa Exatamente. para se livrar. Eu não tenho condição emocional de passar por um processo desse. Eu me lembro que um dia eu tava... eu fui ao escritório de um amigo que estava se separando e o meu marido aconselhou, deu todas as dicas e tal. E eu saí de lá esgotada. Eu passei uma tarde escutando ele falando da situação e eu saí de lá esgotada, mas assim, sem energia. Eu sentei no carro e fiz... Aí eu falei, eu não sei você, mas eu não tenho a menor condição psicológica de me separar. Aí o meu marido olhou pra mim e eu não tenho condição financeira. Aí eu falei, gente, mas eu não tenho de verdade. É muito traumático. As pessoas separam por brincadeira. Brincadeira, né? Porque hoje tá muito fácil. O caso hoje o pensamento, Trícia, tá mais ou menos assim. A gente casa, se não der certo, a gente separa. Tá, gente, desculpa, mas toda vez que eu sou convidada para um casamento, eu vejo vocês falarem até que a morte os separe na frente do altar. O que é aquilo? É representação ou é uma promessa para Deus? Me conta. Porque dificuldade você vai ter no trabalho, você vai ter no estudo, você vai ter no casamento também. Você tem no relacionamento com pai e mãe. Chegou a uma banalização do divórcio tão grande que eu tenho um filho de 21 anos. Que os amigos que chegam lá em casa de primeira vez olham para minha cara e dizem assim... Ué, teus pais ainda são casados? Aí o Dudu disse, sim, estranho. Estranho por quê? Não, o que eu tô te falando tá tão banalizado que alguns amigos que não são amigos de uma vida inteira dele, que são amigos que ele conheceu agora na faculdade, que é de outra realidade, que quando chegam a primeira vez na minha casa, que vem pai e mãe dizem assim, os teus pais ainda são casados? Nossa, que estranho. Eu falei assim, a pergunta foi mais ou menos assim, né? Sim, não tem estranheza nenhuma. Não, né? ou seja, isso quer dizer que um normal para essa geração que está beirando os 20 anos é que os pais se separem, não terminem de criá-los. E, assim, e é uma coisa chocante, porque, assim, quando você decide ter filhos... Acho que você tem que pensar 1000 vezes, né? Em acabar com essa família, né? Se é para acabar, não tenha filhos. Se é para acabar, não comece. Namore. Não, namore, mas não tenha filhos. Não coloque um ser humano no mundo, né? Para uma coisa que você não tem certeza. Não tem certeza que aquela relação é para a vida toda. Por favor, não coloquem crianças no mundo. Porque filhos vão ser para a vida toda. Eu espero que sejam, né? Porque tem muitos que... Né? Filhos vão ser para a vida toda, né? Filhos, o cuidado, nunca vão deixar de ser filhos. Não é porque o filho ficou maior de idade que eu vou virar as costas, deixou de ser meu filho e agora ele anda sozinho. Cenas chocantes. Um dos meus afilhados toda vez que via a mãe conversar com algum homem, perguntava, é ele que é meu pai? Nossa, olha só. Porque não tinha memória do pai. Porque o pai sumiu quando ele era pequeno. Entende? Como é uma coisa louca. Parece que o homem só se sente atraído para a mulher enquanto ela está fértil. Depois que vem a responsabilidade, acabou a brincadeira. E sabe o que é mais engraçado, Trícia? É quando esses homens, né, que... vou falar dos que eram pais e no decorrer do percurso da separação deixaram, né, não quiseram mais ter o papel de pai presente. Eu pago a pensão, mas eu não quero ser pai. Quando esses pais, quando os filhos completam 18 anos e que eles sozinhos decidem, né, pedir reparação por todos os traumas que esse pai causou na vida deles, esses filhos são xingados dos nomes e sobrenomes e tudo que você possa imaginar. E o que eu acho impressionante é o seguinte, o sujeito não lembra do filho
por 18 anos. 18 anos e um dia Mas ele pagava lembra de... pensão. Ele lembra de pedir a rescisão da pensão. Pois é. É impressionante. Sabe? Aí, como que eu não te dei atenção? Eu paguei pensão todos esses anos. E a presença? Não. E a pensão, gente, vamos imaginar o normal, que a pensão seja de 20%, vamos lá, 30%. Ok, vamos imaginar que a pessoa ganhe R$200 de pensão. Um livro desses é cento e poucos reais. Você vai vestir, calçar, alimentar, educar, levar ao médico. Essa criança como? Me diga. Olha só a outra coisa que é muito engraçada e chocante, né? O pai é obrigado a descontar em folha 30% do salário dele. Sim. Né? 30%, dependendo de quanto ele chegue, vamos colocar que seja metade, né? 40% da despesa da criança. Aí a mãe tem tudo dentro de casa. Ela tem toda a responsabilidade. Enquanto o pai tira 30% do salário, tem mães que usam 70%, 80%, a maioria usa tudo. De tudo que a recebe. maioria das mães solteiras, das mães que criam seus filhos sozinhas, está sempre endividada. Sempre. Porque sempre. ela já compromete 100% da renda dela com uma criança. Se tiver alguma intercorrência, se pingar uma torneira, ela já está no vermelho. Exatamente. Se essa criança adoecer, precisar de uma medicação, ele ela já paga já tá a pensão. no vermelho. Ele não vai dar o dinheiro da medicação, porque ele já paga a pensão. E quando a criança adoece e pede pela presença do pai, a madrasta vai e diz, ela quer te ver. Gente, pelo amor de Deus, você... Coloque a mão na sua consciência. Você já foi criança. Quando você está sensível, você quer quem? Você quer os pais. O meu marido, com 35 anos, voltando de uma anestesia, ele não reconheceu a mim, ele não reconheceu ninguém, ele só reconheceu o pai. Né? Olha só a importância, do pai na vida. Do pai, exatamente. Entendeu? E também o pai e a mãe dele foram desses casais estranhos que morreram casados, Olha entendeu? São anormais. Que para hoje parece que é estranho, né? São os casais anormais para os dias de hoje, né? Eu me choquei com essa história. Essa história é recente. Eu fiquei olhando assim, gente, para um jovem vir falar estranho que seus pais são casados, provavelmente a maioria das famílias que ele conhece já são destruídas, né? Sim. Não é igual, gente. Você pagar uma pensão não resolve as questões emocionais que você vai deixar. Não substitui, nessa criança. sabe? Não substitui. É muito triste, Trícia, sabe? Você, quando cria uma criança amada, você cria um ser humano fortalecido, preparado para enfrentar qualquer situação da vida. Exatamente. Né? Quando falta amor, quando falta instrução, quando falta orientação, essa criança vai ser sempre frágil. Ela vai ser sempre uma criança que falta um pedacinho. Que faltou alguma coisa. Exatamente. Vou contar assim, uma situação que é muito triste, mas cabe na nossa conversa. Eu tenho 2 clientes moças, né, que me procuraram exatamente para isso, né? O pai não quis, depois que ele separou da mãe e não quis mais saber das crianças. Casou e elas começaram a ver o relacionamento desse pai com esse filho. Ainda muito criança, elas já moças, e elas o tempo todo procurando por esse pai, procurando esse pai. Elas só queriam a presença desse pai. Pai, vem para minha formatura. Pai, é minha festa de aniversário, é só um bolo, vamos sair para almoçar? Gente, a coisa mais triste para mim é lembrar da história daquela filha do Pelé, da Sandra Regina. Sim. Ela só queria ver o pai. Típico, ela né? só assim. queria ver o pai. Ela só queria conhecer. Só queria receber um abraço. Exatamente. Receber um carinho de pai. Nem no leito de morte ela recebeu o carinho do pai. E vocês querem uma informação mais chocante? Quando ele estava no leito de morte, ele chamou os filhos dela, que nem no Brasil moravam mais. Sim. E eles vieram. Mas ela morreu sem ter o abraço do pai. Eles vieram, eles não pagaram na mesma moeda e eles não pediram satisfação, eles só seguraram as mãos do avô para que ele partisse em paz. Gente, você está entendendo
a sequela emocional que isso deixa. Não brinquem de casinha. Filhos são vidas. É uma coisa muito importante. É para a vida toda, é para você dar amor. Criar filho dá trabalho. E depois dos filhos, né, Trícia, vem os netos. A coisa que eu acho mais estranho, aos netos, eu não quero nem falar nisso aqui, senão vão me derreter toda. Mas a coisa que eu acho mais estranha é que os filhos que mais pedem ajuda dos pais na velhice são justamente aqueles que não deram. Exatamente. Porque aqueles que deram, eles não precisam pedir, porque os filhos já são apegados a eles. O que recebeu amor não precisa de afeto. E o pior... Não precisa... O que recebeu amor não precisa que o pai peça, porque ele recebeu. Sim, e ele também sabe retribuir. E ele sabe retribuir, ele conhece o significado de responsabilidade. Sim, o ruim é quando o pai não dá o afeto, mas exige que os filhos tenham um afeto, um amor, um carinho. Porque ainda tem muito isso. Tem pais que não dão afeto aos filhos. Mas eles cobram esse afeto. Principalmente esses pais de famosos que a gente vê aí, né? O tempo todo... geralmente são pessoas que nasceram em comunidades, tiveram uma vida muito difícil. A mãe sempre criando o filho sozinha. E aí, quando os filhos vencem na vida e ficam ricos, esses pais aparecem para querer pedir. Usufruir, né, do trabalho, de um esforço que foi feito sozinho. A gente já viu o pai da cantora Joelma, a gente já viu o pai da cantora Ludmilla. Inclusive, eu fiquei chocada com... Chocada não, é assim, um choque de realidade da... Acho que foi Ludmilla dizendo: eu vou dar atenção para quê? Eu sonhava em tomar um iogurte, ele nunca me deu um iogurte na vida. Gente, um iogurte pro teu filho. O que a mãe faz quando ela recebe? A primeira coisa que ela vai fazer é compras pro filho, né? As compras dos filhos. É a primeira coisa. Depois, se sobrar, ela olha alguma coisa para ela. E nunca sobra. Tipo assim, esse mês não deu pra comprar shampoo, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo bem, entendeu? Mas deu o iogurte, deu o pão, deu o queijo. O filho vai estar muito bem alimentado. A fruta, a coisa que vai na lancheira do garoto. Sim, pra ele não vai faltar nada, nunca. Porque a mãe não vai permitir que falte nada pro filho. Na maioria das vezes. Existem mães que não se preocupam? Existem. Mas existe também pais maravilhosos. Só que não são a maioria. Não, infelizmente não são a maioria. Não são a maioria. E olha, o exemplo que você dá é o exemplo que ele vai reproduzir, né? Eu tenho um marido super presente, mas foi criado por um homem super presente, um pai maravilhoso, que ensinou a realidade da vida para eles, que os levava a trabalhar junto com eles. Uma mãe que ensinou os filhos homens a fazerem tudo dentro de casa também. Educação. Eu falo muito que a educação, os homens machistas que ainda existem, que são muitos, né? Eles foram criados por homens machistas. E mulheres machistas também. Né? E então, às vezes vem trazendo toda essa história de machismo em casa e eles vão reproduzindo. Assim como homens violentos também têm traumas da violência que passou. Olha, a gente poderia conversar horas a respeito desse tema, mas infelizmente nosso tempo acabou. Então eu queria te perguntar, a gente pode voltar a conversar sobre isso num outro dia? Podemos sim, sim. E a gente vai conversar aqui, vai trazer perguntas, então mandem as perguntas de vocês sobre direito de família, sobre pensão alimentícia, que a gente vai conversar aqui a respeito disso. Agradeço a audiência de vocês, agradeço a presença da doutora Leide Milena e fiquem com Deus.